Irmãos, eu sempre anoto, aquilo que eu vou falar aqui na igreja, na nossa igreja. Eu não sei se eu já falei sobre o profeta Abacuque, mas se eu já falei, faz de conta que você está ouvindo pela primeira vez. Eu quero conversar com vocês no livro do profeta Abacuque sobre um homem à procura de respostas. Eu sei também que a minha voz não vai ajudar muito, mas eu quero meditar com os irmãos o livro do profeta Abacuque. Quero ler alguns trechos. Profeta Abacuque, eu quero ler primeiro no capítulo de número 1, os 4 primeiros versículos, depois o capítulo 2. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículo de 1 a 4. E acharam ainda o profeta Abacuque? Não está perdido por aí não? Não. Antes de Sofonias. Eu pensei que o Elias estava procurando o profeta aqui, mas ele achou. Eu vou ler aqui então a palavra do Senhor. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Agora o capítulo 2. Os versículos de número 1 a 4. Capítulo 2 do profeta Abacuque, que diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu teria minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará, e se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Meus irmãos, todas as vezes que eu me recordo aqui, me reporto ao profeta Abacuque, eu faço uma conexão com aquele sábio ateniense, Sócrates, que viveu por volta do 4º século antes de Cristo, e que diz a história que ele saía pelas ruas a fazer perguntas às pessoas, a questionar as pessoas, a inquiri-las a respeito das questões da vida, da existência, e para saber e entender as suas respostas, mas quase sempre as pessoas não tinham respostas. Quantas vezes na nossa vida as complexidades nos assaltam, e essas complexidades surgem nas mais diversas culturas, nas mais diversas raças, em pessoas de posições sociais distintas, e quantas vezes nós não compreendemos essas complexidades, não entendemos e não conseguimos alcançar uma resposta que aquiete o nosso coração.
A Bíblia fala que a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. E justamente por ser uma natureza pecaminosa, nós passamos por essas turbulências da vida. E justamente também por essa natureza pecaminosa, nós não conseguimos compreender as coisas da própria existência e da própria vida. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, no hino ao amor, 1 Coríntios 13, ele diz numa frase: agora vemos como que por um espelho. E se você pensar como eram feitos os espelhos na cidade de Corinto, uma cidade que pertencia à Grande Grécia, era feito de metal polido. Portanto, você pensar no espelho há 2000 anos atrás, não se compara, obviamente, com os espelhos dos nossos dias. Eram imagens imperfeitas, imprecisas, desfocadas, nebulosas, turvas. E é assim que a gente vê a vida, muitas vezes, de maneira imperfeita, de maneira embaçada, imprecisa. Quando nós olhamos para o profeta Abacuque, ele teve lá também os seus questionamentos, porque ele viveu num contexto de muito sofrimento, talvez igual ao que você já passou na vida, ou que ainda está passando. Ele viveu num contexto de medo, de grande crise, não só uma crise social que assolava todo o seu povo, mas uma crise até mesmo espiritual. Haja visto no primeiro capítulo, até quando? Nós não sabemos muita coisa sobre o profeta Abacuque, não temos quase nada de informação a respeito deste grande homem de Deus. O seu nome, desde Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim entre o quarto e o quinto século, ele entendia que a palavra Abacuque estivesse relacionada ao verbo abraçar, significa abraçar ou abraço. E Martinho Lutero, quando escreve a introdução, o prefácio do livro de Abacuque, ele também diz que a palavra Abacuque está relacionada ao verbo abraçar. Mas se tem alguém que abraça os problemas da vida, está aqui, Abacuque. Ou os problemas o abraçaram. Ele vive num contexto da dominação babilônica. E a grande Babilônia, a grande cidade da Babilônia, levava para todos os cantos da terra o maior terror, medo, sofrimento, maldade e injustiça sobre a face da terra, inclusive sobre o seu povo. No capítulo 1, versículo 6, Deus diz: pois eis que suscito os caldeus, uma nação amarga, uma nação impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. E os caldeus estão associados aos babilônicos. Eles fazem parte do exército de Nabucodonosor. Essa gente está marchando sobre a face da terra, levando medo e caos a toda parte. Como vocês acham que está o coração do profeta? Quando ele vê toda aquela barbárie, quando ele vê o caos solapando todas as coisas, quando ele vê o horror e a injustiça, ele diz no versículo 4 do capítulo 1: por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, Senhor, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Esse era o contexto em que vive o profeta Abacuque. Que ele chega no seu momento de crise. Por quê? Como é que você entende na crise o silêncio de Deus? E Deus pode se silenciar, não é obrigado a falar nada. Mas como é que nós nos entendemos? Como é que o profeta vive nessa dicotomia? O que é isso? A presença do bem e do mal. Quando parece que o mal está vencendo o bem sobre a face da terra? O que dizer das dificuldades, dos infortúnios e de um ambiente completamente hostil como esse que ele está vivendo?
Então ele diz: até quando? Até quando? Até quando eu vou ficar aqui para saber qual é a resposta que o Senhor vai me dizer? Ele é tipicamente um profeta, um homem à procura de resposta. E quantas vezes nós também não estamos à procura de respostas? Por que isso, Senhor? Por que estou passando por isso? Por que estou desempregado? Por que a doença em família? Por que isso, aquilo e aquele outro? E tantas coisas, um rosário de lamentações. O que Abacuque faz se ele está à procura de resposta? E eu queria mostrar algumas lições e que também são preciosas para a nossa vida e para a vida da igreja. A primeira delas é que ele vai conversar com Deus. Um homem à procura de respostas vai conversar com Deus. Ora, isso aqui é teologia da espiritualidade. Porque todo o livro do profeta Abacuque está na forma de um diálogo, de tantos versículos é o homem que fala, depois do versículo tal a tal é Deus quem fala, depois é Deus quem fala, depois é o homem quem fala, é todo o livro. O livro todo é um diálogo, que por sinal é uma palavra grega, né? Diar, através, logos, palavra. Diálogo significa através da palavra. Não há espiritualidade se não houver diálogo, se não houver conversa. E o homem à procura de resposta, o que ele faz? Ele vai conversar com Deus, porque isso é essencial para a vida cristã. Como alguém pode sobreviver à vida cristã sem dialogar com Deus, sem ter uma vida de oração? Mas às vezes nós buscamos subterfúgios diante das complexidades da vida. Ao invés de buscarmos a resposta em Deus, a gente vai procurar subterfúgios. Dois irmãos chegam para apresentar diante de Deus o seu sacrifício. Um deles apresenta a sua oferta e agrada o coração de Deus. O outro irmão foi displicente e fez de qualquer maneira. Deus cerca o seu caminho e diz: Caim, por que está triste o teu semblante? Se você tivesse feito a coisa certa, ele não aceitaria. O pecado está na tua porta, cumpre. Cabe a você dominar. Havia um problema espiritual. Se a oferta de Caim não foi aceita, ele deveria procurar Deus, o Senhor, e dizer, conversar com Deus. O que ele faz para resolver o problema espiritual? Mata o seu irmão, como se pudesse resolver nossas questões com Deus. Ele foi e derramou o sangue do seu próprio irmão. Aí Deus cerca o caminho e diz o seguinte: o sangue do teu irmão está clamando por mim. Aliás, foi Deus quem foi atrás de Caim. Ele não foi atrás de Deus. Ele não buscou. Quantas vezes nós também queremos a resposta de Deus, e ao invés de conversar com Deus, a gente busca subterfúgios. É verdade que Saul, o primeiro rei de Israel, quando inicia a monarquia entre o povo de Deus, houve um momento na sua vida que ele se distancia de Deus. E aí, quando os problemas chegaram, ele queria que Deus respondesse. E Deus não respondeu nem por sonho, nem pelo ministério dos profetas. O que cabia a Saul fazer? Cabia a ele se humilhar diante de Deus, buscar o Senhor, dizer que estava arrependido, esperar por Deus. Não! Sabe o que ele fez? Ele foi consultar alguém que consulta o espírito dos mortos, sendo que isso é proibido e abominação diante do Senhor. Então, como é que você conserta a sua vida espiritual buscando alternativas diante da crise, da imensa crise que assola o povo e o coração de Abacuque? O que ele faz? Ele é um homem à procura de respostas. Primeiro, ele vai conversar com Deus, porque é isso que você tem que fazer, é isso que eu tenho que fazer, é isso que a igreja tem que fazer.
Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, vemos que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, era um homem do que? De oração. Um homem de completa oração. E que nos ensinou a orar. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 5, diz que nos dias da sua carne, ou seja, perante o ministério de Jesus, no tempo do ministério de Jesus aqui na terra, o que ele fez? Diz lá que ele ofereceu forte clamor e lágrimas, através da oração de súplicas. O que o escritor da carta aos Hebreus está dizendo a nós? Que Jesus era um homem de oração, é um homem de relacionamento com Deus. Segundo a sua natureza humana, ele se relacionava com Deus, porque segundo a sua natureza divina, ele é Deus de Deus. Qual é o profissional que vai consertar a nossa vida? Qual é o profissional que vai te ajudar a consertar a vida? É verdade que Deus dotou de dons, talentos os homens para servir, sem dúvida nenhuma, mas nada substitui aquele que é profissional em qualquer assunto, que é Deus, em Cristo Jesus. Se Deus conhece todas as estrelas, das bilhões de estrelas que existem no universo, não vai conhecer cada célula do seu corpo? O Deus que conta os fios da nossa cabeça, sendo que nós temos hoje na escala de 7 bilhões de pessoas sobre a face da terra, não vai conhecer as rugas da sua alma? O salmista diz, foi lido aqui, tu me sondas e me conheces. Então você quer respostas? Abacuque é um homem à procura de respostas. E um homem à procura de respostas, ele vai conversar com Deus. A crítica que eu faço para a sociedade dos nossos dias, e principalmente no evangelicalismo brasileiro, são as alternativas que as igrejas têm ensinado, os subterfúgios religiosos. Vamos fazer uma campanha aqui, vamos fazer uma corrente ali, vamos fazer um acolá. Não. Faz parte da vida da igreja conversar com Deus. Isso é teologia da espiritualidade. Não tem outra maneira de crescer e se encher do próprio Deus, senão em comunhão com Ele mesmo. Segunda coisa que o profeta faz: um homem à procura de resposta. Primeiro, ele conversa com Deus. Segundo, ele diz tudo o que tem de dizer a Deus. Ele não esconde nada. Ele vai diante de Deus e diz tudo o que tem que dizer. Como chamou o reverendo Elvin Lins César em um de seus livros, chamado Oração do Desabafo. É isso que Abacuque fez, a oração do desabafo. E ele define a oração do desabafo assim: a oração do desabafo é como você derrama a alma diante do Senhor e tira de dentro de você e coloca diante de Deus todo o medo, todo o ressentimento, toda a mágoa, toda a inquietação, toda a ansiedade, toda a indignação, toda a revolta e coisas assim. Quando você põe tudo diante de Deus, isso chama-se oração do desabafo. Ele era um homem à procura de resposta. Ele primeiro vai conversar com Deus. Segundo, ele diz a Deus tudo o que tem que dizer. Ele desabafa, ele questiona, ele pergunta, ele coloca dificuldades, provações, transtornos, tudo o que inquieta a sua própria alma. E é isso que nós devemos fazer. Porque às vezes as complexidades da vida, elas nos assaltam. E passamos por isso. Tem uma música nordestina que fala sobre o sofrimento do sertão, do sofrimento do homem sertanejo. Essa música chama-se Asa Branca. Nessa música, o autor
fala de uma terra ardente, de uma terra ardente, de uma terra desolada, de uma terra erma. E nessa terra ele fala assim, nem um pé de plantação. Que terrível. A secura daquela terra, a aridez, a desertificação, nem um pé de plantação. E ele diz, por falta d'água morreu meu gado. A subsistência, onde você tira o pão, o leite, especificamente, morreu meu gado. A carne, o alimento. E o que ele pergunta? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Essa música é um reflexo daquilo que está lá no profeta Abacuque. Um homem na procura de resposta. Primeiro ele vai falar com Deus. Segundo ele diz a Deus tudo o que tem que dizer. É a oração do desabafo. Eu li a respeito de um pintor norueguês. Morreu em 1944. Um ano antes da guerra. Segunda Guerra. Este homem, ainda menino, sua mãe e sua irmã de 15 anos tinham morrido de tuberculose. Uma outra irmã tinha sido internada no hospital psiquiátrico, obviamente com problemas mentais. Um outro irmão, subitamente, ainda na juventude, faleceu. O seu pai era um fanático religioso e ele, o artista, ele mesmo, foi uma criança doente e que sofreu todos esses traumas. Foi um grande pintor. E nas suas telas, o que mais ele retratava? O ser humano vivo, mas que sente dor. O ser humano vivo sofre. E tem um quadro chamado O Grito. E quando você olha para aquele quadro, ainda que em cores, é como que fosse um grito saindo da alma que toma toda a tela. É isso que Abacuque fez. Um homem à procura de resposta busca conversar com o Senhor. Um homem à procura de resposta diz a Deus tudo que tem que dizer. E é isso que Abacuque fez. E sabe, meus irmãos, Paulo vai dizer no Novo Testamento, sejam conhecidas diante de Deus as vossas ansiedades, as vossas preocupações, os vossos transtornos, as vossas dificuldades. A gente tem que dizer para Deus. Dr. Drauzio Varela diz que as nossas emoções, os nossos sentimentos, quando estão aprisionados, encarcerados, amuralhados dentro do nosso coração, ele resulta em doenças, porque está tudo incubado dentro da pessoa. Então veja como é importante a oração do desabafo. Quando você põe diante de Deus, porque isso é cura interior. Um exemplo disso é quando ele termina, né? A sua profecia termina com uma oração. Quando você desabafa diante de Deus, você tem cura interior. Quando você conta para Deus algum complexo, você tem complexo na sua vida? Né? Então responda, tá? Você conta para Deus, você fala, você verbaliza. E uma coisa interessante é que Deus cura. Posso contar um complexo que eu orei a Deus? Vocês não contam para mim? Depois dessa parte a gente corta ali a gravação. Foi muito difícil dizer para Deus. Foi muito difícil. Mas um dia eu disse para Deus, Senhor, eu morro de vergonha de ser magro. Senhor, quando eu ponho bermuda, parece 2 canetas Bics andando. A partir do momento que foi muito difícil contar, não ligo mais. Houve uma cura. Você diz para Deus um complexo, algo que te atormenta,
algo que te incomoda. Quando você diz a Deus tudo que tem que dizer, a cura espiritual, a cura dentro de nós. Relacionamentos. Quando a gente diz para Deus a respeito dos relacionamentos, há cura nos relacionamentos. Quer ver um exemplo? Tem alguém que você não gosta, mas não gosta de jeito nenhum, não responda em misericórdia. Tenta dizer isso para Deus. Diga para Deus desse jeito: Senhor, de joelho, ele diz: Senhor, fulano de tal, eu odeio aquela pessoa. Diga isso, você tem coragem? Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Mas tem que ter coragem. Tem que dizer tudo que é preciso dizer. Complexo de inferioridade. A gente tem que dizer para Deus: Senhor, eu me sinto nada. Eu me sinto como aquele livro de Franz Kafka. É isso? Né? Chamado Metamorfose. Em que ele vai dormir, outro dia ele acorda um bicho, que é transformado num. Quantas vezes a gente vai dormir, outro dia transformado num bicho? Acorda. Né? Conta para Deus. Conta para Deus. Ansiedade e o sentimento de culpa. Quantas vezes tomamos caminhos equivocados, errados na vida? Conta para Deus. Porque Deus cura tudo isso. Né? Jó capítulo 7. Jó diz a Deus: não reprimirei a minha boca, falarei da minha angústia. É isso. É isso. Ana diz: eu venho derramando a minha alma pelo Senhor, porque é a angústia da minha alma, a minha aflição. E Jesus: minha alma está profundamente triste até a morte. E é isso. São exemplos para nós. E queremos as respostas. O homem procura ter resposta. Ele primeiro conversa com o Senhor. Segundo, ele diz tudo o que tem que dizer. Terceiro, ele aguarda a resposta do próprio Deus. Ele aguarda a resposta. Capítulo 2, ele diz o seguinte: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei. E eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus fala. Deus fala. Quando você ora a Deus, Deus já está falando através da oração. Deus realmente fala. E o que é que Deus disse ao profeta naquele contexto? Final do versículo 4: o justo viverá pela fé. Foi como um raio que caiu sobre a sua alma e sobre o seu coração. Essa foi a resposta de Deus. Foi esse texto que, por sinal, Paulo abre a carta aos Romanos, dizendo: o justo viverá pela fé, mostrando que esse justo terá a fé. Essa fé virá do próprio Deus. Depois Paulo usa essa mesma expressão do profeta Abacuque na carta aos Gálatas, dizendo: o justo viverá pela fé, no contexto em que a lei nos justifica. Eu posso ser bonzinho, fazer isso, aquilo outro, mas isso não me torna justo. Mas a fé, a gente vive pela fé. É isso que Paulo escreve aos Gálatas. Na carta aos Hebreus, seja lá quem foi o autor, coloca: o justo viverá pela fé. Em que contexto? Dizendo que essa fé que Deus colocou em nós nos levará à salvação e não à perdição. O justo viverá pela fé. E isso é a chave, o segredo da nossa vida e da nossa espiritualidade. É claro que esperar não é uma coisa muito simples, nem muito fácil. E normalmente, pela impaciência em esperar aquilo que é de Deus. E quantas pessoas agem pelo impulso? Nós agimos pelo impulso, e depois a gente vai ver os resultados. E nós nos arrependemos de ter tomado certos caminhos.
Vou dar um exemplo. Existe no Velho Testamento a história de um homem chamado Uzá. Um nome diferente, Uzá. E o boi está levando na carruagem ali a Arca da Aliança. E o boi tropeça. E Uzá vai rapidamente segurar a Arca da Aliança para que essa não caísse ao chão. O que é que aconteceu com ele? Diz o texto que a ira do Senhor se acendeu sobre Uzá e ele morreu instantaneamente. Às vezes nós somos impacientes. Não somos como o salmista que diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Não somos assim. Pela nossa própria natureza. E aí agimos pelo impulso. Quando o homem à procura de resposta, ele fala com Deus, ele diz tudo o que tem para dizer para Deus, mas ele espera em Deus, ele aguarda em Deus. Esse é o segredo da espiritualidade aqui no livro de Abacuque. A mulher de Ló precisava ter olhado. Deus não falou: não olha, mas vai pelo impulso. E olhou. E se tornou a mulher, a esposa mais salgada sobre a face da terra. Quando os soldados vêm prender Jesus, Pedro age pelo impulso. E não foi brincadeira, porque ele pegou numa arma. Ele pegou a arma de alguém e decepou a orelha dos soldados. Eu já disse para os irmãos o que eu acho desse texto. Eu acho que Pedro era ruim de mira. Eu entendo que ele queria cortar o pescoço mesmo, mas errou, pegou a orelha. Não sei se eu estou certo nessa linha de pensamento, né? Mas Pedro agiu pelo impulso, pelo instinto, quando na verdade devemos esperar em Deus, aguardar em Deus, né? E Deus responde sobre a fé. É fácil, né, querer viver pelas coisas que acontecem, aquilo que a gente vê. Quero ver a água transformando em vinho, quero ver o mar vermelho se abrindo na minha frente, quero ver abrindo-se o rio Jordão, quero ver pedras transformadas em pães, quero ver tudo isso. Porque tem gente que a sua fé está firmada nisso, no que vê, no que sente, mística. E Deus responde o que para esse profeta? Você não vai ver nada disso, que o justo viverá pela fé. Isso é uma coisa que Deus quer do seu coração, do meu coração, é isso, fé. Porque lá o escritor da carta aos Hebreus diz o que? Sem fé você não agrada de jeito nenhum o coração de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Paulo fala de fé, da justificação pela fé, quando Tiago vai falar da justificação, qual é o exemplo que cada um usa? Os dois usam o mesmo exemplo. Os dois falam de Abraão. Tem alguém no Antigo Testamento como Abraão? Ele é fé abraâmica, pai da fé. E é isso que agrada o coração de Deus. Então, meus queridos irmãos, eu termino falando sobre um homem à procura de respostas. E eu quero dizer para vocês, para nossa reflexão, que um homem assim vai conversar com Deus. E eu quero saber como é que tem sido. Como é que tem sido a sua vida de oração? Eu fiquei impressionado nesse mês, quando foi o mês do Ramadã, e eu pesquisando pela internet, vi cidades, centenas de pessoas orando a Alá no mês do Ramadã. Milhares de pessoas pé quietas,
com as palmas das mãos aos céus, orando. Quando eles ouviam trechos do Alcorão, havia homens que choravam enquanto ouviam trechos do Alcorão. E eu fiquei pensando comigo, isso é para nós. Isso tem que acontecer conosco. É a nossa vida de oração, é ouvir os trechos da Sagrada Escritura. Que exemplo! Porque eles oram 5 vezes ao dia, mas Paulo falou que é para orar constantemente. Você tem conversado com Deus? Segundo, você tem falado para Deus tudo o que tem que ser dito? Ou quando você vai falar com Deus, você não conta tudo para Ele? E às vezes a gente faz essa oração: Senhor, está passando um problema lá, tá? Qual o problema? Não diz, assim, não fala. Não fala. Quando Davi teve um sentimento que não era para ter, ele não disse para Deus. Sabe o que ele fez? Ele usou pelos subterfúgios. Quando Deus manda o profeta Natan, o que Deus diz na boca do profeta Natan? Deus diz o seguinte: Davi, eu te dei riquezas e glórias, eu te dei reinos e mulheres, inclusive. Se isso foi pouco, você teria pedido e eu teria dado muito mais. Olha o que Deus disse a Davi. E quantas vezes nós somos assim? Conta para Deus. Porque Deus cura também o nosso interior, com certeza, né? E aguarde em Deus, porque o Senhor da criação, o Criador, sabe o que é melhor para a nossa vida. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Amém?